Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Eu sou Elaine, host do Let's Podcast. Estou aqui hoje com o nosso querido Robson Siller, ex-vereador do município de Santa Leopoldina, no Brasil, Espírito Santo, Brasil. Nosso novo residente aqui em Lux, que vai contar um pouco da sua trajetória e o que o fez vir morar em Luxemburgo. Ça va, monsieur Robson? Ça va bien. Essa é a única palavra ainda que a gente sabe falar um pouquinho em francês, né? Que é a nossa maior dificuldade, né? Então, como a Elaine já falou, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A quem vai estar acompanhando mais esse programa aí do Let's Podcast aí, a nossa amiga Elaine, que está iniciando esse trabalho bacana aqui, levando informações, bate-papo, curiosidades, né, de Luxemburgo Se para o mundo. Se continuar assim, você vai roubar meu trabalho. Não, jamais, isso não dá. Né? Mas é um prazer enorme a gente poder estar participando desse momento aqui, né? Bem bacana, né? Esse início desse seu trabalho. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nossa, isso aí para nós que é um privilégio, né? E já desejando desde já sucesso. Muito obrigada. Para que isso possa se tornar, né, uma grande ferramenta de informações, né? Para muitos que desejam conhecer um pouco mais do Luxemburgo, um pouco mais também do entorno de Luxemburgo, né? Que é um país tão pequeno, mas tão próspero e importante, não só para a Europa, né, mas para o mundo inteiro. As pessoas não sabem a força que o Luxemburgo tem. É muito bacana. Fiquei até sem palavras agora. Não, tenho certeza que você não fica sem palavras, não. Bom, isso nos levou um pouquinho a ser, lá em Santa Leopoldina, né, político, né, e a gente aprendeu, com o longo do tempo, a conduzir um pouquinho as palavras, mas não é tão grandes coisas, não. Não, mas, pô, fala bem, tem o dom da palavra. Tô até sem graça aqui agora. Vamos trocar de lugar. Mas então, Robson, eu queria entender um pouquinho. Você, a política, eu creio e acredito que a política é um desejo, assim. Quem entra na política é motivação, né? Você estava motivada a entrar, vocação, porque não é qualquer um que aguenta as pelejas da política em qualquer município, estado ou país. É uma profissão difícil ser político, né? Como que foi para você, assim, deixar, porque você veio sendo vereador, e que deixar o seu mandato? É uma das coisas mais difíceis que aconteceu para mim, foi tomar essa decisão. Até mesmo porque quem entra na política, existem várias maneiras de se adentrar na política, né? Aquele que busca mesmo a mudança, né, para o seu lugar, né, para a sua região, né? E aqueles que buscam simplesmente poder, né? Nós entramos na política com um desejo de mudança, né, de tentar desenvolver alguma coisa. E realizar as ações políticas não é fácil em lugar nenhum. Né? É de muita luta, fazer com que as ideias converjam numa só, e isso é muito difícil. E aí quando, né, a gente já estava no nosso segundo mandato de vereador, passei por uma experiência no início do meu segundo mandato na presidência da Câmara de Santa Leopoldina, né, que é algo muito importante e também muito, muito difícil de conduzir tudo isso. E nós, quando decidimos deixar a política de lado para vir morar em Luxemburgo, né, foi uma das decisões mais difíceis que a gente teve, porque a gente estava num processo, né, de pré-eleição, já iria se iniciar um período eleitoral, e aí nós tínhamos que decidir se nós iríamos continuar em Santa Leopoldina, né, continuar o nosso trabalho político de crescimento, para a gente amanhã ou depois talvez conseguir almejar, né, um outro cargo, né, no município ou fora dele. Depende muito do
do trabalho que vem sendo desenvolvido e do reconhecimento também da população, né? Sim. E na oportunidade que nós viemos conhecer Luxemburgo, Porque vocês vieram de férias, né? passear, né? Então, assim, Esse passeio tá durando quantos anos já? já quase 3 anos agora, né? Pô, Então, assim, veio com uma poupança grande, hein? e aí quando nós viemos, então, para conhecer Luxemburgo, né? Através de um presente que a nossa avó deu, a dona Cira, e aí nós fomos bem recebidos por vocês aqui, né? Tinha já a estrutura da família Entringe já estava aqui, então isso foi muito bacana, fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos e também muito bem orientados a muitas coisas. A Juliana já tinha uma vontade de vir morar em Luxemburgo há muito tempo, né? Tanto Quem é que Juliana? a minha esposa, né? E aí, tanto que os irmãos dela já estavam aqui, os primos, né? Você, inclusive, casada com o Ricardo, então já estavam aqui também. E o pai dela também tinha se mudado recentemente para cá. Então ela queria também estar aqui. E eu sempre naquela de me manter em Santa Leopoldina, até mesmo pelo trabalho que a gente tinha iniciado na política. E quando nós então viemos passear, né, e conhecer um pouco desse país que a gente não fazia nem ideia o que era Luxemburgo, e as pessoas não fazem ideia do que é Luxemburgo. Falar não adianta, não. tem que ver, né? As pessoas, na verdade, assim, não é só pelo falar, é porque as pessoas também, lá, eles não sabem, no Brasil eles não sabem o que é Luxemburgo, né? Então eles acham muitas vezes, quando você fala, eu moro em Luxemburgo, eles falam assim, Alemanha, né? É a primeira coisa que todo mundo associa. Então, quando nós passamos a ver o que é Luxemburgo, a estrutura do país, né? Onde tudo oferece para seu cidadão, todos aqueles que habitam aqui, né? E eu, principalmente, vindo de uma política, né? De uma área política, onde para a gente conseguir realizar uma pequena ação na nossa comunidade, no nosso município, é tão difícil. E aí você chega aqui, eu que venho do município que mais de 95% é de estrada de chão. Aí você chega aqui no Luxemburgo e você não encontra estrada de chão para poder andar com o seu veículo, você fica admirado. Aí você fala, o que eu estou fazendo? O que eu estou lutando tanto, né? Até onde vale a pena eu colocar toda a força de trabalho da minha família, né? Para a gente poder trabalhar e muitas das vezes não ser nem reconhecido no nosso trabalho. Porque o político, na sua grande maioria, né, ele é muito trabalhador. Muito trabalhador. Ele luta muito para desenvolver algumas coisas, né? E mesmo assim ele não consegue desenvolver o que precisa. Eu costumo dizer que muitas das vezes quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho, vamos botar um trabalho braçal, né? Se você for pegar para capinar um quintal, você começa de manhã, quando chega no final do dia, você vê o trabalho realizado. O político ele pode passar muitas das vezes 1, 2, 3 anos trabalhando pelo asfalto da rodovia ES-080, primeira do Espírito Santo, que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa. E eu passei 7 anos trabalhando por isso, outros políticos passaram, e ela não está pavimentada. Até hoje, né? Até hoje. Então, é o exemplo que a gente pode dar, assim, a luta que é, muitas das vezes, do político, né? Então, eu falei, gente, eu não posso mais continuar nadando contra toda essa maré, indo contra o anseio da minha família, né? Eu falei, não, vamos buscar isso aí, com o apoio que nós tivemos da família aqui, principalmente, né, de você, Elaine, do Ricardo, sua família, que foi o que primeiro abriu as portas da sua casa. Né? Então isso foi muito importante pra gente. Mas vocês são corajosos também, né? Aquele monte de gente no apartamento de 2 quartos. mas isso foi o que também fez com que nós tivéssemos a coragem, né, de iniciar essa nova vida aqui em Luxemburgo. Porque eu já falei isso em outros momentos, eu admiro a pessoa, né, não sendo cidadã principalmente, que se aventura aí em qualquer outro país, né, que fala, eu vou para Portugal, eu vou para Inglaterra, eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para Luxemburgo, né? Vou para lá com a cara e a coragem. Eu admiro,
porque você fazer esse tipo de imigração, de migrar para um outro país, é muito difícil. Complicado. É muito difícil, muito difícil. Então nós ainda tivemos, né, um apoio muito grande para poder fazer isso. E isso foi o que nos deixou confortável, Uhum. né? Porque senão poderia ser muito diferente. Então isso aí já foi um... E você, em algum momento, assim, desses quase 3 anos que você está aqui, bateu algum arrependimento? Não, arrependimento não. Eu costumo dizer que, para minha família principalmente, para todo mundo, que assim, a gente tem as diferenças daqui, porque eu vivi 43 anos no Brasil. Então você está com aquilo dentro de você, né? A cultura está em você, a língua está em você. Então, para mim aqui foi muito difícil, e é muito difícil, né? O idioma, isso continua sendo, para mim, uma das coisas mais difíceis que existe, mas em momento algum eu cheguei a falar com qualquer pessoa da minha família, eu quero ir embora. Não, em momento algum. Né? A gente não tem o arrependimento de ter feito isso. Na verdade, foi a coisa mais acertada que nós fizemos, né? de buscar isso aqui, de ter esse início, né? dessa nova vida, né? Onde que a gente pôde também ajudar a que os nossos filhos pudessem ter uma educação de qualidade, né? Uma segurança que a gente tem aqui, né? Que pô, é coisa de outro outra mundo. coisa, né? Uma educação no trânsito que eu fico admirado a todo tempo, o povo muito educado, e fora outras coisas mais que nós temos aí que Eles são que é muito educados, mas importante. tem umzinho que é meia roda, né? Mas isso acontece em qualquer lugar. Né? Isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Né? Sem citar a raça, hein? Isso não tem jeito. Isso você vai encontrar em todos os lugares, né? Em qualquer canto. Mas aqui ainda a gente consegue ter uma ordem maior, né? Em relação ao trânsito, em relação a muita coisa. É muito E bacana. a grande maioria é tudo de graça, né? Escola para os filhos Não. de graça, saúde de qualidade. Então, só de você parar e pensar, né? Que hoje você pode aí... A questão de você hoje ter um carro é simplesmente porque é comodidade, Sim. né? Porque a gente fala em necessidade, né? Necessidade e comodidade. Ela pode até caminhar junto ali. Porque quando você tem a necessidade de ter um veículo, é para você ter a comodidade de não ter que sair de casa tão cedo. Porque você tem transporte hoje para todo Luxemburgo. Sim, mas às vezes demora, né? Demora, isso aí. Então você tem a necessidade de você chegar ali no horário, mas pela questão da comodidade. Diferente, por exemplo, de que a gente estava habituado a viver lá na nossa cidade, por exemplo. Para a gente fazer a ligação entre uma cidade e outra, nós tínhamos lá uma rota, você tinha 3 ônibus por dia, na outra rota você só tinha uma vez por dia. Então como que você consegue trabalhar, né? Ou fazer qualquer outra atividade de lazer, médico, cultural. Passa a ser até obrigação, Obrigação. Né? Então aqui, por mais que é muito importante você ter um veículo para você poder chegar no seu trabalho mais rápido, se locomover de um para outro, né? Quem trabalha na faxina, muitas das vezes, por exemplo, trabalha num lugar aqui, depois você tem que ir para outro, depois você tem que ir para outro. Sim. Então o carro facilita muito isso. Fazer compra. Fazer compras, Mas... Você já puxou muito carrinho de compra? Eu já só no começo. No começo nós puxamos bastante. Aí comprava 2 paquetes de água, acabou. Não, e quando nós chegamos, nós não tínhamos o carrinho de compra, né? Era na sacola mesmo. Então, assim, e Juliana e Mariana, que ficaram, né? Cheguei 5 meses depois no Luxemburgo. O Juliana e a Mariana, que ficaram antes, depois conseguiram um apartamento, e eram os 3 que tinham que carregar as sacolas todas. Quando elas conseguiram o carrinho, que aí já ajudou bastante, né? Que aí facilitou a poder pelo menos sair arrastando, né? Para que não fosse carregado no muque. Mas o Juliana e a Mariana ajudaram muito a Ju para poder carregar. E 2 crianças, né? Mariana tinha 10 anos e o Juliano 13, né? Então, assim... 2 crianças ajudando a mãe ali, que deram uma força muito grande e que logo depois passou.
E depois, assim, como é que foi assim para você? Você reclama muito da. Não é reclamar, assim, a sua dificuldade em aprender o francês, porque a gente sabe que o francês realmente é uma língua muito difícil. Para mim também foi difícil aprender o francês. Porque quando a gente chega numa certa idade, parece que o nosso cérebro não trabalha mais, né? Então, assim, eu aprendi francês num esforço mesmo, não é porque eu sou inteligente e aprendo fácil, não. Eu fui muito esforçada. Como é que foi para você? Como está sendo para você essa barreira linguística? É, a gente, eu falo assim, né, que hoje, hoje eu consigo, assim, pelo menos me virar. A gente vai se virando, né? Uma palavra ou outra a gente conhece, mas é muito difícil. Você não fica mais perdido. Não, não fica perdido, né, completamente. Né? Você arranha um pouco aqui, um pouco ali, vai fazendo sinais de mímica e vai se virando. Né? O que nos salva ainda é a mímica, né? Ajuda muito. Mas a idade é muito importante. Né? Quando você chega mais novo, né, você aprende mais rápido. O HD tá livre ainda, tá tem muito limpo. espaço. Então, eu costumo assim, você pega aí hoje, a gente está aí na era tecnológica, né? Ó, que bacana o podcast aí acontecendo. Né? E hoje você salva muita coisa na nuvem, né? Você tem lá o Google Fotos, por exemplo. Uhum. Quando chega um limite de armazenamento, é onde que entra a maior dificuldade. Para você colocar um arquivo novo, uma foto nova, você precisa excluir alguma coisa que lá esteja. E aí, o que você exclui da sua vida? Né? Eu, com 46 anos hoje, o que eu excluo para botar algo novo? Então é difícil. E ainda, se não tiver muita dedicação para aprender, é mais difícil ainda. Então esse também é outro bloqueio meu. Né? Eu fiquei 25 anos fora da escola. Então, eu já tenho um pouco desse bloqueio de querer estar estudando, de querer estudar. Então, isso me dificulta. Uhum. Né? Outras pessoas, aí até mesmo com mais idade do que eu, né? Mas talvez nunca pararam de estudar. Então, eles têm assim, aquele gosto, aquela vontade maior. Uhum. Eu tenho essa dificuldade, até de querer estar numa sala de aula, aprendendo, estudando, vendo vídeo em francês, porque quando já embola, aí você fala, cara, eu não estou conseguindo entender, aí você para. E isso é horrível para mim. Uhum. Né? E nem aconselho a ninguém a fazer, tá? O que eu aconselho, eu falo assim, até para os meus filhos, olha, escuta o papai aqui, mas não faça muitas das coisas que o papai faz. Se eu não gosto de estudar, isso não quer dizer que você não tem que estudar, não. Você tem que... Eu estudei no meu período. Uhum. Pena que no meu período não tinha francês. Então, mas aí o fato de você não falar francês, porque a gente ouve-se muito dizer, porque com o francês eu não consigo arrumar trabalho. Você trabalha? Qual a sua profissão? Não, então. A falta do idioma, ele vai te dificultar a você trabalhar, com toda certeza. Né? A gente foi inserido aqui num programa de governo, né, onde que eu tenho uma assistente que acompanha, né, todo o meu caminhar. Assistente social? Não, assistente social é uma ARIS. Sim, tipo um assistente social do Revis. Do Revis. A gente comentou sobre isso semana passada com a Nadiane. Então, eu ainda sou inserido nesse programa do governo, onde a minha orientadora, ela conseguiu um trabalho para mim, né? Porque eu vinha pedindo já há muito tempo para mim trabalhar, e aí até que um momento ela foi, então, me atendeu e me colocou para trabalhar numa fundação, hoje lá na minha cidade, onde eu moro, em Greve-Mar, né? É uma fundação, lá no Brasil é conhecida tipo como se fosse uma Pestalozzi, uma PAI. Então ela cuida de 16 pessoas que moram lá, né? E o meu trabalho de início, que foi para me inserir, né, nesse contexto ali de tanto de aprendizado de trabalho, quanto de também me socializar com as pessoas e também de aprender a falar.
Por mais que lá onde eu trabalho se fala muito em alemão, né? Então, assim, mas ainda tem as pessoas que falam francês. Mas Né? aí como é que. Mas a grande maioria fala alemão. A maior parte fala alemão, porque na área de saúde, aqui, pelo que a gente pôde Vem ver, mais da Alemanha. vem muita gente da Alemanha. Uhum. Né? Então, a grande maioria é alemão. E aí lá eu trabalho na parte de lavanderia de roupa, né? Lavo roupa, boto a roupa para secar, dobro roupa, entrego roupa. Períodos de necessidade, tanto no verão quanto no outono, também na parte de jardinagem, e também dentro do meu contrato contempla também para ser motorista. Né, de qualquer necessidade, também está dentro do contrato. Quase um faz tudo. Um faz tudo. Isso aí. O que precisa, a gente está lá para poder fazer. Mas o principal é nessa área de limpeza, da lavanderia de roupa. Sim. Né? Quando eu fui com você no dia do rendezvous. Foi. Pouca gente, né? Pelo espaço, 16 pessoas. 16 pessoas é enorme apenas. Aquilo. E é uma estrutura fantástica. Uhum. Né? Com a estrutura que tem lá de pessoal para poder trabalhar com eles é uma coisa de encantar. Sim. E eu falo mais uma vez, a gente vem trazendo, né, a comparação com o que eu trabalhava no Brasil. Não tem como não comparar. Entende? Então você não tem como não comparar. Não tem como. Porque, porra, aí eu falei assim, a gente tinha dificuldade de ter um atendimento na PAI, por exemplo. Uhum. Né? Dificuldade de profissionais. E ali tem profissionais em sistema de rodízio constantemente, né, para atender 24 horas aquelas pessoas ali. 16 pessoas. 16 pessoas. É incrível. Cada um tem o seu quarto? Cada um. Alguns são quarto duplo, né, e outros individuais. Né? Isso depende do estágio da pessoa. Como eu não tenho muita conversa com esse pessoal a respeito disso, eu não sei muito se é determinante o caso específico de cada um. Né? Então, assim, não sei falar sobre isso. Mas é algo assim que, para mim, é surreal mesmo o acompanhamento com médico, com fisioterapeuta, né? Os enfermeiros constantemente. É uma coisa muito bacana, muito, muito legal mesmo. Assim, eu passei um ano trabalhando também num asilo, eu também fiquei assim, admirada. Às vezes a gente não entende por que o luxemburguês prefere ir morar num asilo do que viver com os seus filhos. Porque para nós, jamais, se minha mãe estivesse viva, eu ia botar minha mãe no asilo. Minha mãe estava vindo morar comigo e infelizmente ela faleceu. A gente tem esse negócio, quando a minha mãe ficar velha, meu pai ficar velho, eu vou cuidar dele. Uhum. E aqui, os próprios pais pedem para ir para o asilo. É uma estrutura maravilhosa. Mas é porque eles acabam interagindo muito mais nesses espaços. Né? Lá em Greve-Mar, nós temos lá um lar desse aí também. E é incrível, né? Tanto que quando nós fomos... teve esse ano que passou, 2022... Né, que o Covid já se tranquilizou, Sim. Né? A gente não pode falar que ele acabou, né? Porque ele não acabou. Não, né? Mas ele não está mais como aquela pandemia. Então, assim, as atividades todas já estão retornando, né? De forma geral, no mundo inteiro. E aí, em 2022, ele teve um retorno de algo que acontecia aqui, que a gente não sabia, que era o convite aos novos moradores a poder receber da prefeitura, tudo preparada para receber, e aí, assim, não tem como a gente não comparar, né, daqui para o Brasil. Essa comparação não vai existir sempre. Né? Então, é fantástico mesmo, toda a estrutura que lá tem para poder receber aquelas pessoas que estão lá, com cuidado, com atenção, né? Tanto atenção psicológica eles precisam, do carinho, e também com a questão da saúde, né? Do acompanhamento de saúde. Sim. Falando em questão de comparar, recentemente você esteve no Brasil. Normalmente você comparava o Brasil ao Luxemburgo, e agora que você foi para lá, você compara o Luxemburgo ao Brasil? Supermercado, trânsito, olha só, educação do povo. Assim, a gente já, quando chegamos aqui no Luxemburgo,
essa comparação ela já foi instantânea, né? Eu me recordo que eu fiquei muito admirado, foi quando nós fomos, nos primeiros dias que a gente foi passear aqui no Luxemburgo, estava acontecendo a Marché de Noël, e aí nós estávamos, eu acho que lá em La Sauvage, lá na casa da Roberta e do Rafael, e aí de lá nós viemos para poder curtir a Marché de Noël na vila. Então, um dia de muito dezembro, né, muito frio, aquela coisa toda, garoando. E aí quando nós chegamos na vila, aquele povo todo participando, né? Crianças correndo para um lado para o outro, as mães com as crianças no carrinho, né, também, tudo bem protegidinho e tal. E aí quando foi na hora da gente ir embora, porque a gente deixou o carro lá em Differdange, né? De lá nós pegamos o trem e viemos de trem. Quando a gente foi para ir embora, aí nós primeiro fomos pegar um ônibus ali no Ramilhos. E o que eu fiquei doido foi por causa da pontualidade do ônibus. Mas quando você veio, já tinha aquele reloginho no Já tinha. E aí eles falaram para mim assim, Robson, olha que legal, cara, o ônibus aqui é pontual. E aí eu não acreditava, falei, mentira. Ele falou, não, pode acompanhar. E aí no ponto de ônibus tinha um reloginho dizendo, ó, 3 minutos, né, 2 minutos, 1 minuto. Chegou. Cara, quando falou que o ônibus estava encostando no ponto, e aí eu filmando, eu postei um vídeo. Cara, eu falei, não dá, isso é surreal. Aí quando você chegou em Santa Leopoldina esse ano, agora a mesma coisa, né? E aí, não muda. E eu falo bem assim, e eu falo porque eu também entendo o lado do político. Eu acabei de falar, né, que o político ele trabalha e não consegue desenvolver certas coisas. Mas também existe muita falta de vontade e planejamento associado a uma gestão. Porque é impossível, Elaine. Eu estava como vereador em Santa Leopoldina quando foi inaugurado um contorno de Santa Leopoldina ligando Cariacica ao contorno de Vitória. E lá tínhamos um problema, devido a uma empresa particular ter feito uma terraplanagem, e toda chuva esse barro descia para a rodovia nova. Sim. E se passou agora 5 anos, eu acho que essa rodovia já está pronta. E agora, quando eu cheguei lá, esse problema continua. Não mudou nada. Então eles não conseguem resolver um problema há 5 anos. Problema simples, né? Então assim, cara, então não dá. Então é imediato, né, você chegar lá e comparar. Porque aqui tem problema? Tem. Ocorre vários problemas, né? Que pode ocorrer de um deslizamento de algo, porque aqui também ocorrem inundações. A gente teve 2020, né? 2021. Também, 2021 teve lá, eu morava em Echternach. Então, assim, lá também teve, né? Destruiu toda a cidade. Mas a ação, ela é rápida e eles fazem as coisas de forma que, para minimizar qualquer dano que venha a ter posteriormente. Então, não tem como você passar 5 anos vendo um problema, e você não resolver aquilo. E não é só aquilo. São vários outros. Então, por mais que o amigo meu me ligou e falou assim, Robson, mas e aí, deixa eu te perguntar, o que você está sentindo em Santa Leopoldina? Eu falei, cara, eu só estou vendo os amigos, as pessoas, né, que, pô, é fantástico. Né? Brasil a gente sabe, né, que pô, é maravilhoso, o povo é maravilhoso, né? Mas não tem como você também deixar de notar que tem os problemas não só na cidade de Santa Leopoldina, mas no estado como e país, todo, né? e país, né? Eu tenho, isso já tem tempo já que eu tenho esse sentimento. Quando eu vou pro Brasil, eu quero voltar para casa. Eu sinto que a minha casa agora é aqui. Eu para te falar a verdade, Juliana, até me perdoe. Eu gosto muito de estar lá. Né? Gosto muito de estar lá. Né? E até brinquei com a Juliana. Juliana, eu vou prolongar a minha estadia aqui por mais uns 15 dias. Né? Ela falou, se você fizer isso, você fica direto. Hein? Né? Mas é porque também é gostoso estar no seu lugar que você se criou.
Mas assim que eu entrei no avião, em Vitória, já com destino para cá, né, o seu pensamento volta a estar aqui. Sim. Com as pessoas que você vai construindo amizade, que você vai construindo com todo mundo, com o seu trabalho, né? Também, pô, regressei do trabalho aí, pô, as pessoas, né? Bonjour, Robson, ça va, e assim vai embora. Então isso também é bem bacana. Mas não é Robson, como é que É Robson mesmo, é Robson, não vem não. Alguém inventou aí, botou um A no final, mas não é não. Então assim, e aí você passa a viver tudo isso aqui normalmente de novo. Porque o Luxemburgo, né, como a Europa em si, né, é tudo muito bacana. Nós temos os desafios, como em qualquer lugar do mundo você tem desafios. Nossos desafios aqui é o frio, né, que é muito frio, né, mesmo não sendo tão frio como em outros lugares, que são piores. Sim. Né? Mas aqui ainda é muito frio pra gente. Pô, você pegar aí -4, -5, -7. É horrível. Não é fácil, né? Mas eu acho que a parte do imigrar, a gente fala muito de sair de um país para outro, assim, né? Porque a gente está aqui, a gente está vivendo fora do nosso país. Só que quando alguma mudança em si, para mim, já é muito difícil. Mudar, você criou raízes em Santa Leopoldina. Aí você quer ir morar em Vila Velha. Pô, pra quem sempre morou no interior, mudar para uma grande cidade não é fácil. É complicado. A mudança é difícil em qualquer circunstância, eu acho. Tanto que porque quando você já está acostumado com aquilo. Então, tanto que nós nos mudamos, né, para Guarapari um período, né, na época da doença da mãe da Juliana. Nós moramos 1 ano e meio em Guarapari. E na primeira oportunidade que a gente pôde, né, de regressar para Santa Leopoldina, tal, a gente conversou e a gente retornou para Santa Leopoldina, porque é a cidade que eu nasci e cresci, né, que eu amo, né, então nós retornamos para lá. Porque Guarapari já foi difícil para a gente viver lá. Né? Qual a diferença de Luxemburgo para Santa Leopoldina em relação a Guarapari? Porque a estrutura, mas a estrutura, não, sim, mas assim, porque eu não sinto tanto aqui de querer voltar. Eu não penso em voltar mais para morar em Santa Leopoldina, né? Isso cabe a Deus, lógico, né? Mas assim, o nosso pensamento hoje é de construir a nossa vida aqui, né? Até mesmo porque os nossos filhos estão caminhando aqui, estão vindo todos para cá, né? O Eliomar agora ele chega em março, então assim. A nossa estrutura familiar aqui, da minha família, eu, Juliana e filhos, ela está acontecendo aqui. Mas por que o Robson, em momento algum, pensou em voltar para o Brasil, como estava em Guarapari, e voltar para Santa Leopoldina? Porque o que você pode construir aqui para você e para sua família, ele faz você pensar, né, muito mais em querer regressar. Né, hoje a gente tem, como eu já falei, né, um país que tem uma infraestrutura fantástica, uma educação fantástica. Né, mas você acha que, já ouvi isso de algumas pessoas, dizerem que Luxemburgo só tem dinheiro? Nada. Isso aí tudo depende do ponto de vista que você vê. Eu não. Eu vejo que o Luxemburgo tem muito a lhe oferecer. Eu sou suspeita. Não, eu vejo que tem muito a oferecer. Por exemplo, os nossos filhos hoje, se eles quiserem fazer qualquer atividade, seja ela esportiva, cultural, musical, qualquer coisa, eles podem fazer. Porque, primeiro que o país é pequeno, então é fácil você se locomover. Sim. Depois você tem um transporte público gratuito, eficiente e outra coisa mais, com um horário maravilhoso, né? Por que eu falo isso? Porque o meu filho, quando estava lá querendo fazer um futebolzinho, ele não podia nem ir pro futebol, a não ser que eu levasse. Porque não tinha transporte, não tem como ir. Sim. Se ele quisesse fazer uma outra atividade que só acontecesse em Vitória, por exemplo, como que ele iria para Vitória se você tem 3 horários de ônibus apenas? E caro, né? A passagem de lá era cara. Tudo caro. E assim, e além do mais, certas atividades particulares e que são caras.
Hoje aqui, se o meu filho quisesse, por exemplo, o Juliano chegou em casa outro dia e falou, pai, pô, sabe o que eu fiz hoje na escola? Eu falei, não. Eu falei, eu fiz tira o arco. Primeira coisa que eu falei com ele, pô, meu filho, você quer fazer isso? Ele, não quero. Pô, meu filho, porque se ele quisesse fazer, né, além dele ter uma estrutura para poder fazer, né, o local para poder fazer de forma gratuita ou muito barata, porque aqui as atividades pagas, elas são baratas, você paga em torno de 80 euros por ano para você fazer algumas atividades. Tem o cheque serviço. Cheque serviço, então você tem tudo isso, né? Então, assim, é possível fazer. Sim. Lá, mesmo se eu comprasse, por exemplo, um arco para o meu filho, custa 3 mil reais, ele teria que ir para Vitória ou para qualquer lugar que fosse, não sei aonde faria isso, aí ele teria que, como que ele vai e como que ele volta, né? Porque não teria ônibus para fazer isso. Tinha que levar e buscar. Então como que faz? Possível. Então por isso que eu falo, o Luxemburgo, né? Eu acho que ele não é só o dinheiro. Eu acho que o dinheiro é só uma consequência. Sim, também. Né? Também. Eu acho assim que o dinheiro, se você tiver vontade, você vai ter. Tipo assim, porque pra ter dinheiro você tem que ter trabalho, tem que acordar de vontade, porque não é fácil, cara. Acordar cedo quase de madrugada, pegar ônibus no frio, nevando, com neve, às vezes você coloca um sapato errado, coloca um casaco errado, fica o resto do dia inteiro sentindo frio, entendeu? Não é que é fácil. Não, fácil não Só que dinheiro você ganha igual você trabalhava lá no Brasil, você tinha dinheiro, não que desse para fazer tudo, mas você tinha dinheiro também. Eu acho que o Luxemburgo vai muito além do dinheiro, porque não sei, assim, eu me sinto muito acolhida pelo país, eu me sinto verdadeiramente abraçada pelo país. Infelizmente, às vezes as falhas são as nossas falhas, não são as falhas não é a falha do país em si. Porque, o Ilane, eu falei assim, uma das coisas que nos fez ficar aqui, né, foi também justamente o país, o governo, vou falar governo, o governo lhe abraçar, né, para você iniciar. Sim. Logicamente que, poxa, você não vá pensando que é tudo flores, é tudo fácil, não, né? É trabalhar, é enfrentar o frio. Em um momento eu tô lá trabalhando num trabalho tranquilo, que é no quentinho, né? Mas quando você tem que ir pro lado de fora, ou é sol, ou... Porque é muito quente aqui também. É muito quente. No verão é muito quente. Adoro. Então, assim, mas se estiver passeando, mas e se estiver trabalhando, não, né, debaixo do sol quente, né? Mas tudo depende de onde. E se você também estiver trabalhando no frio, também é muito frio. Então, não é fácil. A diferença é que você pode trabalhar muito, né, passar pelo calor, passar pelo frio, e o poder de compra resultar em outras coisas que você não consegue ter lá. Porque trabalhar, você trabalha muito lá também. Sim, é porque igual tem o Mujica, ex-presidente acho que Uruguai. Do Uruguai. Então, ele fala, o dinheiro que você ganha é tempo que você perde. Sim, não deixa de ser. Porque tipo assim, quando você compra uma coisa, você não está pagando em dinheiro, você está pagando em tempo. Porque, poxa, se você pegar aí, por exemplo, né, tem pessoas que têm que sair de casa para trabalhar, né, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, dependendo de onde mora, de que vai, qual o transporte, né? Mas isso não só aqui, em qualquer lugar no mundo. Qualquer lugar no mundo. Só que aqui é mais fácil. Eu acho que essa questão aí do tempo, eu acho que é até mais fácil de calcular. Por exemplo, uma fama de menagem, que é faxineira, né? Ela, em média, ganha 15 euros a hora. Aí você, tipo, compra... Até que tá o iPhone, nem sei, mas... não sei, porque também... Mas é em torno de 1.000 e alguns euros. Se você for comprar ele sem ter a conta, né? Sim, então... Você comprando ele. Você trabalha 8 horas por dia. Você, tipo, com 15 dias... Você compra um iPhone. Você compra um iPhone. Isso aí. Então, assim... essa facilidade que a gente tem aqui, às vezes as pessoas até acham assim, quando eu cheguei aqui, pra mim foi muito difícil, não tinha Facebook, tinha Orkut, aí eu não postava muita coisa, porque a Ana Lua não estava aqui ainda, então eu não queria ficar mostrando as coisas que eu tinha aqui, né? Mas assim, às vezes as pessoas elas colocam algumas coisas assim no Facebook, quem tá lá fora
quem não tá aqui. Acho que é pra se mostrar. Não, acho que tá podendo, né? Porra, fulano tá podendo, que não sei o que lá, mas nem sabe, entendeu? Pô, se hoje eu tenho um iPhone, não é porque eu comprei, paguei 1.000 e tantos euros no iPhone. É porque eu tenho um plano e todo ano o plano me dá o telefone, entendeu? Isso aí. Não, sou pão dura, eu não ia pagar 1.000 e tantos euros num telefone, jamais na minha vida. Eu ia pegar esse dinheiro pra viajar. Mas mesmo assim, se você quiser comprar, você consegue comprar. Eu consigo comprar, mas eu sou pão dura. Eu também tenho coragem, não. Eu peguei na empresa de telefonia, né? Se ela for patrocinadora, depois a gente pode até falar o nome, né? Sim, isso aí. Mas eu peguei na empresa de telefonia. Inclusive, vou até aproveitar o espaço, gratuito. vou dizer aqui, quem quiser entrar em contato para fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, pode enviar um e-mail. É isso aí. Com letspod@gmail.com com o assunto quero patrocinar. Isso aí, ó, tá vendo? Já iria fazer uma propaganda gratuita, mas eu falei, não, pera lá, pô. Então, assim, tem tudo isso, né? Eu fui lá e peguei o que ela me deu de graça, numa conta que você já paga, que você vai ter lá, que você tem que adquirir uma conta, né, para ter acesso à internet e ligações. Uhum. E aí, depois a gente conseguiu pegar um aparelho gratuito, né? E é esse ali que eu fico, né? Não quero saber de pagar nem 200 euros no telefone, não. E 200 a gente usa para fazer outra coisa, né? E como que é assim? A gente, o pessoal sabe que a nossa galera para quem nos conhece, sabe que a nossa galera é grande, assim, né? Quando a gente se encontra, né? Sempre dá muvuca. E como que é o divertimento aqui? O que você faz para se divertir e tal? Tem churrasco? Não, então, olha, eu já estava caseiro já lá, né? Gostava muito de a oportunidade que eu tinha de ficar em casa e os amigos que iam lá em casa, pra gente fazer churrasco, tomar banho de rio e tal. Aqui quando a gente estava morando em Externar, né? Então a gente se dividia muito nos pontes, né? De ir pro Rio de Externar, fazer churrasco lá, e aí o verão até 10 horas da noite o sol tá lá, bomba. Entendeu? Que nossa, é uma loucura, né? Ia pro Lago de Externar e também, e sempre a galera reunida, né? Quando não dá para um, vai para outro e assim vai embora. E sem contar ainda o lago aqui, né, de Exsussu, que é a praia luxemburguesa, que é uma loucura. Então assim, bora, Bill! Valeu, Robigol! Robigol faz mais gols do que a própria Volkswagen. Eu parei de jogar futebol, eu jogava só lá em Santa Leopoldina. Mas então o que acontece? O Flamengo fez gol? Então tem muita. Não, o Flamengo perdeu ontem pro Palmeiras. Tá mal. Não tem nada de futebol. Então o que acontece? Então tem muita coisa bacana quando se reúne, principalmente, porque eu tava fazendo a conta, Elaine. Só de Leopoldinense, não estou falando nem dos nossos amigos, Popotaí, né? Os que não são leopoldinenses. Eu não sou de Santa Leopoldina. Sim, mas é casado com leopoldinense, então é leopoldinense ali. Mas os o que acontece? Os capixabas. Mas só ali os leopoldinenses nós já estamos chegando a mais de 40 pessoas aqui em Luxemburgo. Então se você juntar, né, a outra turma que nós já conhecemos, de brasileiros, cara, tem uma comunidade que faz parte desse círculo de amizade nosso todo aqui, cara, que é muito bacana. Então quando você não tem nem espaço para reunir tudo isso. Não, você não lembra da vez que a gente se reuniu aqui? Aqui, nossa. A então, vizinha assim, deu 10 horas, a vizinha começou a gritar que nem uma doida em luxemburguês. Então assim, então tem como você se programar muitas coisas fora, também que por Luxemburgo ser muito próximo, né, aqui no centro europeu, você pode viajar para vários lugares, inclusive com preços. Mas assim, eu já ouvi também de gente que está aqui que há muito tempo que fala que Luxemburgo não tem nada para fazer. É outra coisa que eu discordo muito. Eu acho que o Luxemburgo tem várias opções de divertimento. Quem gosta de tomar banho vai pro lago, né? Tem lago, tem piscina, tem tudo. Piscina aberta, piscina fechada. Quando aquecida tá no inverno. inverno. Quando tá no inverno, pode ir pra piscina também. Hoje, eu e Ricardo, por exemplo, são coisas que acontecem na vida da gente que às vezes eu sempre me deparo. Eu sou muito grata de estar aqui, porque o Luxemburgo ele me proporciona coisas que eu jamais imaginei fazer. De poder fazer. É. Então, ó,
Quando você pega e fala bem assim, Robson, olha aí, ó, Juliana mandando recadinho aí, ó. Estão mandando recadinho, a gente está Juliana. se desconcentrando aqui, porque estão fazendo declarações de amor aqui no nosso estúdio. Mas então, Robson, olha só. GTM, Juliana, Loves in the air. Eu também te amo. É hoje! Olha só. Mas olha que interessante, né? Falar que Luxemburgo não tem muita coisa. Você pode pegar, por exemplo, ó, por Luxemburgo ser um país pequeno, então você pode não ter algo na sua cidade acontecendo semanalmente. Mas da sua cidade para qualquer outra ao seu redor, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. No verão, mais ainda. Sim. E no inverno, ainda os festivais que tem de vinho, né, Marché de Noé, que é para tudo quanto é lado. Então, assim, eventos esportivos. Hoje mesmo está acontecendo evento no COC, né, de basquete, né? Então, assim, é muita coisa que é só você se antenar. Sim, ficar ligado. Talvez a gente não encontrou ainda o meio de informação para achar tudo isso, né? Mas, pô, eu acompanhava lá na minha cidade, tinha o time de vôlei de Externar, onde eu morava antes, né? Que tem um amigo nosso, brasileiro, né? O Cristóvão, que joga nesse time, e ele joga praticamente todo final de semana. Ele joga em Waldbiligue, ele joga aqui na Vila de Luxemburgo, no Novotel, ele joga em Wasserbillig, ele joga em Lorenzweiler. Só joga, né? O tempo inteiro. Então, assim, Então tem, se você quiser acompanhar o vôlei, tem o hóquei de gelo, sobre gelo. Então você tem muita coisa. A gente só precisa, na verdade, buscar. À noite você tem lá, né, o Klaus, né, e vários outros lugares. Tem Culto Fabric, tem várias opções. Então tem. Mas assim, eu não concordo com quando dizem que o Luxemburgo não oferece, não tem esse divertimento pra gente. E eu já fui agraciada várias vezes de realizar sonhos que eu nunca sonhei porque era fora da minha realidade. Então, assim, Luxemburgo, ele me proporciona momentos na minha vida que ficam gravados para sempre. Toda menina teve um sonho uma vez de ir para Disney. Eu nunca sonhei de ir para Disney, porque eu nunca tinha dinheiro. Eu sabia que era coisa... Nem sonhou. Eu nem sonhei, porque, tipo assim, eu sou muito... Pé no chão, eu não vou... É muito realista. Sou muito realista, assim, entendeu? Então, tipo assim, era uma coisa, assim, porque eu não escondo pra ninguém. Eu sou de origem muito pobre. Então, assim, quando eu fui pra Disney, a Estrela e a Ana Lu, as minhas filhas, elas não entenderam por que eu tava chorando. Eu que chorei. Mas caraca, eu tô na Disney. Aí passou... Em Paris. Aí passou em 2018, né, meu amor, que mamãe veio aqui? 2017, 2018. Mamãe esteve aqui e eu levei minha mãe pra Paris. E eu falei, caraca, bicha, passa coisas assim na cabeça. Eu, porra, cara, olha só onde eu cheguei. Não é uma questão de tirar onda. Não é. É porque assim, é algo que realmente pode acontecer. Marca. E agora eu vou ver uma coisa, assim, que quando eu via passando, assim, o balé de Bolshoi, aquele russo, né? Eu vou ver Lago do Cisne, cara. Olha aí, ó. Tipo assim, nunca eu via aquilo e falava assim, é uma coisa que eu tinha interesse, mas que eu nunca sonhei e pensei, primeiro porque essas coisas nunca vai pro Espírito Santo, né? É difícil, se for aí São Paulo. Rio São Paulo, eixo Rio São Paulo ali, não conheço, então eu pensava assim, aí quando eu convidei meu marido para ir comigo, né? E ele aceitou. Não aceita não pra ver, né? Aí eu depois eu fiquei pensando assim, eu falei, caraca, cara, olha só, outra coisa que eu vou fazer, que eu, tipo assim, era tão fora da minha realidade que o Luxemburgo hoje me proporciona. E tantas outras coisas também. Então, né? é por isso que a gente é injusto falar que não tem. Lógico, eu tô velho, né? Então, assim, eu não sou mais de farra, eu não bebo mais. Então, eu não gosto de sair pra noitada. Né? A última noitada que eu saí foi no dia 21 de agosto, comemorar o aniversário da minha esposa, e eu pedi pelo amor de Deus pra gente ir embora logo, né? Aí eu ia embora, acho 1h da manhã, porque eu já não aguentava mais.
né? Mas se você gosta de participar, pô, nesse dia que nós fomos lá no Klause, pô, na hora que nós chegamos lá num bar lá, o bar até, posso falar o nome do bar? O bar é o bar do Bar Jacob. Ah, quase você. Cara, eu cheguei no meu bar. Uhum. Cara, na hora que nós chegamos, acho que foi especial pra Juliana isso. Cara, o cara botou fogo no balcão, entende? Encheu de fogo, com aquele monte de fogaréu, aquela coisa louca. Então, assim, uma coisa muito diferente, muito bacana. Né? E aí a galera ali no bar, e o Klaus é um monte de bar. Subiram no balcão, dançaram. Ah, não, aí já foi no outro bar do lado, né? No bar do rock lá. Aí você pega e fala, cara, que Estados Unidos, lá o bicho Estados Unidos. Então assim, então tem bastante opções. Né? Eu já gosto mais daquele do dia, de ir pro parquinho mesmo, churrasquinho, piquenique. Na casa dos amigos. É isso aí que pra mim é o mais bacana. Né? Eu gosto de tudo, assim, eu sou bem eclética, assim. Onde que tem festa eu gosto de festa. Não, então, mas tem muita coisa bacana aqui para poder fazer, né? Desde de caminhadas em vários lugares, né? Quem curte mais, né? Então tem a natureza aqui é vasta, né? Pô, outra coisa que é impressionante aqui, você tem ciclovia cortando o país inteiro, ligando a outros países. Sim. Né? Então, poxa, você pegar uma bike, eu não sou fã, não. Fiz um pedal apenas, né, de externar a mulher tal que eu quase morri, eu e Juliana, né, para ir para voltar. Nunca mais, tá? Então eu deixo aí. Mas o Gustavo, né, o Suquinho, então, pô, ele que tá cortando aí as pistas aí do Luxemburgo toda e tal. Então é algo fantástico, entende? Uma estrutura bacana. E é seguro, né? Seguro. É seguro. Porque o povo é muito educado no mas trânsito. O ciclismo aqui também é o maior esporte. Os caras são fera. Os irmãos Chilek já ganharam. São 2 irmãos Chilek e eles já ganharam. Todos os 2, né? Ganharam o Tour da France. Então, é muito ganhou uma bacana, vez, o outro ganhou outra vez, não, Ricardo? Eles são muito fortes, então assim, é uma coisa fantástica, né? E tem. Se não foi os 2, foi um. Mas eu sei que um Chilek ganhou, os 2 são famosos, mas eu tenho, porque quando ele ganhou o Tour da France, eu já estava aqui. E quando ele ganhou, aí depois ele veio e fez carreata céu aberto, no carro do bombeiro. Ele passou lá na Avenida Liberté. Entendi. E hoje eles têm uma loja de bicicleta em Itzig. Já aposentaram. Perto lá de Esperonge. Isso. É bem bacana, né? Mas é muito, muito bom mesmo, né? Eu só tenho assim que dizer que o tempo que eu levei, talvez, de não ter vindo para cá, atrasou muito mais algumas coisas nossas aqui. Mas tudo é no tempo de Deus. O tempo de Deus é preciso. Sim. Né? Foi o tempo que a gente também teve para outras coisas acontecerem lá, né? E hoje, né, nós estamos aí caminhando aí, né, com um planejamento de sucesso aí cada dia mais. Quantas pessoas do lado da sua família já estão aqui? Só da sua família, sem contar os intriga. Não, então, aí veio eu, aí depois veio o meu irmão, né? E depois disso veio a Nicole, filha da minha irmã, o Otávio, tá aí, né? Que tá aí também, que são meus 2 sobrinhos, né? O Otávio sozinho por enquanto e a Nicole veio com Maria, do Júlio, né? Então eles estão aí já também residindo, né? E na verdade já tem uma outra renca já se planejando, se preparando para poder vir. Até mesmo porque a gente vai falando um pouco mais do Luxemburgo, né? Eles vão conhecendo um pouco mais. Por mais que eles não vieram aqui para conhecer, quando você passa e transmite, né, um pouco mais, eles vão pesquisando um pouco mais. Né? E aí eles vão vendo, né, que, poxa, é uma grande oportunidade também. Mas eu acho que também eles sentem verdade no que você fala. Também, lógico. Porque não é qualquer um. Não é o ouvir dizer. Não é ouvir dizer, lógico. Porque também tem uma coisa muito importante, né? Muito importante. Não adianta eu chegar aqui e falar só as coisas boas para as pessoas. Sim. Eu tenho que falar que aqui é frio.
né? Que aqui Moradia. é difícil você conseguir moradia, né? Que aqui é difícil o idioma. Então que tem muitas coisas difíceis. Mas essa né? galera... Mas é superável. Sim, eu também É acho. superável. Mas essa galera que tá vindo, que tem interesse de vir agora, eles virão somente após ter uma residência, um apartamento ou uma casa alugada, ou vão ficar na casa de alguém? Não. Inclusive, a gente está recomendando que isso que não venha sem ter uma residência. Né? Porque para não acontecer de vir para cá, né? O meu irmão, na época, quando veio, ele estava certo um apartamento para ele. E o local lá estava terminando de reformar para ele poder, que ele iria entrar e tal. Eu falei, então vem para cá, para minha casa. E aí o que acontece? Ele não saiu o apartamento. E um dia recebe a ligação, né, do corretor, da minha corretora Elaine, falando assim, seu irmão está por aí? Eu falei, não, ele está saindo já. Que ia ter problema com o inquilino, com o proprietário. Porque não pode. Então, depois disso, né, a gente recomenda às pessoas, olha, não venham de qualquer maneira. Não é. Porque senão pode dar certo? Pode, mas pode dar errado. Entendeu? Então, assim, o ideal é conseguir a residência para poder vir. A não ser que seja algo muito bem já conversado ali, que vai dar certo, entendeu? E aí sim, tudo bem. Mas eu acho que da também... pessoa ter que estar aqui para poder entrar, porque muitas das vezes é isso. Sim. Muitas das vezes o proprietário fala assim, vocês precisam chegar aqui para poder entrar. Para poder entrar. Mas isso já aconteceu. Entende? E aí sim, aí tem que vir. Pessoa, nessa época eu fazia ainda, hoje eu não quero mais fazer esse trabalho, mas eu fazia realocação habitacional. E o cara falou que estava tudo certo. Aí a pessoa tem que estar aqui. Aí quando chegou, não estava nada certo. Não, então, mas isso de vir e ter que estar aqui aconteceu justo com a minha sobrinha, né, com a Nicole e o Júlio. Né, eles estavam já negociando esse apartamento tudinho. A moça falou bem assim, olha, só que vocês precisam estar no Luxemburgo para a gente poder fazer isso. Né? E aí eles vieram. E acabou acontecendo que eles poderiam ter ficado nesse local ou no outro que surgiu depois. E eles optaram pelo outro que surgiu depois, né? Que ficou numa área melhor, né? Então, assim, ainda tiveram a oportunidade de escolher ainda. Então são sortudos. São sortudos. Já chegou já com sorte. Porque poder escolher, hoje em dia, é muito raro, até quem tem CDI poder escolher. Poder escolher. Porque geralmente nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos. Aonde você vai, aonde te aceitam. Onde deixar. Onde aceitam. Tem que levantar a mão pro céu e agradecer, porque uma das maiores dificuldades hoje em Luxemburgo é a área habitacional. Tem muita gente procurando e muita gente também botando seus bens para serem alugados, porém a preços exorbitantes. E outra, Elaine, eu falo porque a gente vem de um local, né, do Brasil, e onde que lá, na minha cidade, por exemplo, a gente tinha lá imóveis para alugar. Né? A forma que você aluga lá é totalmente diferente daqui. Lá a pessoa vai querer alugar um imóvel, você vai lá e fala, estou alugando esse imóvel. Você entra e acabou. Né? A não ser nas áreas como Grande Vitória, outros lugares que você passa por um crivo de uma imobiliária. Mas a maioria dos lugares não é assim. Você vai direto no proprietário, de boca, entra, nem paga o primeiro mês, só paga depois. Paga para sair. Quando você chega aqui, né? E aí eles têm uma coisa de muita segurança financeira, de garantia de pagamento. E a garantia de pagamento deles é o emprego. Sim. É o emprego. Então eles só vão te alugar se você tiver um emprego. E qual emprego? CDI. Né? Nem contrato temporário eles não... Porque eles não querem ter aborrecimento. Não. Eles preferem ficar com o imóvel fechado. E tem muitos, né? E tem muitos, tem muitos imóveis fechados aí, porque o pessoal é rico. Quando a gente fala rico, também é muito rico. Também. Então, e aí ele quer se aborrecer? Não quer. Porque não vai fazer tanta diferença se o imóvel dele ficar 3, 6 ou 12 meses fechado. Dinheiro não vai fazer falta para ele. Porque o principal que ele não quer é problema, é aborrecimento. Eu acho que eu tô chegando nesse nível aí. Ai, Deus abençoe. Deus abençoe. Não o fato, não querer problema. Eu não quero só problema. Não querer problema. Mas eu acho assim que a tendência é piorar no Luxemburgo, referente à moradia. A moradia. Não vai melhorar, eu acho que é piorar.
não vejo assim que isso vá mudar assim, a longo prazo, igual eles tentam fazer apartamentos sociais. Outro dia o Fundo Logement lançou uns apartamentos, acho, no sul do país, esqueci qual país, qual a vila. A vila, do Delonge ou de Fernandes, não lembro qual. E apartamento de 3 quartos, social, o terreno não é seu, o apartamento. Você tem que alugar o terreno por 99 anos. Você paga, acho que, uma taxa de 100 euros para poder ter esse apartamento. O mais barato que tinha era 550 mil. Apartamento. Para o social! Então, é muito difícil. Entendeu? E aí como? Como que a gente tá falando do apartamento social, né? Pô, eu penso assim, que preço social é esse? Que é o preço de uma casa no norte. E levando em consideração outra coisa ainda, que as taxas de juros já subiram muito agora. A última vez que eu vi era 3,2. Então, assim, hoje está mais difícil ainda você adquirir um financiamento, né? Se você é uma pessoa muito abonada de conseguir comprar isso à vista, ok. Mas o financiamento está se tornando um pouco mais complicado, você até mesmo ter o acesso a isso. Está tendo até uma crise imobiliária agora em Luxemburgo. Principalmente o Estado está tentando ver o que eles vão fazer para poder ajudar os nossos piores inimigos, as agências imobiliárias. Tirou o couro. Porque tá difícil, né? Tá difícil porque não tá vendendo. Ninguém quer comprar. Tá difícil. Né? Ninguém quer comprar. Imobiliário nos Estados Unidos. Então, assim, porque é preocupante? Porque você levou muito. Sim. Né? As pessoas, eu tô há pouco tempo aqui, então eu não sou o expert no assunto para falar sobre imóveis aqui. Mas pelo pouco que a gente lê e o pouco que a gente ouve as pessoas falando, né, imóveis que se adquiriam por 200 mil euros, hoje ele chegou a 500 mil euros. Então, assim, um crescimento muito grande, muito grande. E isso é perigoso. Porque imagina você adquirir hoje um imóvel de 500 mil euros, um financiamento aí para 60 anos, e aí, de repente, do 30 nada... anos, 30 anos. 30 anos. De repente... Quem dera fosse 60. De repente, esse imóvel, ele desvaloriza e vai lá embaixo. A primeira coisa que você vai fazer é abandonar o financiamento. Porque não vai ter como você pagar. E ninguém vai querer comprar. Entendeu? E aí, como que vai fazer? Então, é um problema seríssimo, né? Isso aí. Espero que nada disso ocorra. Espero que os valores eles sejam reorganizados. Não, em relação a assim, né? De pouco a pouco, né? Eu não fico preocupada em relação a isso, não. Até porque a gente adquiriu uma casa agora. Se tem uma das coisas assim que eu mais fico despreocupada é com o Estado luxemburguês. Os caras são foda, cara. Entendeu? Eles têm reserva para todo tipo de problema que houver, né? Então eu acredito que isso as taxas vão ser elevadas porque não é um problema. É normalidade na União Europeia. Não é problema de Luxemburgo. As taxas vão ficar elevadas, mas eu acho que o Luxemburgo não vai deixar chegar nesse nível. De acontecer uma situação dessa, né? Porque ele é bom gestor. Porra, né? O país é um bom gestor. Quando teve a Covid-19, o Banco Europeu emprestou uma grana para todos os países, né? Aí Luxemburgo, como era de direito, pegou esse dinheiro emprestado e deixou guardado. Não usou, porque ele não precisava. Aí passou um tempo, a 1%. Aí passou um tempo, Luxemburgo foi e emprestou esse dinheiro a 7%. É inteligência, né? Saber fazer a gestão. Assim, eles sabem, então em relação assim, eu não tenho assim, eu tenho muita confiança no Estado luxemburguês em todas as situações. Outro exemplo, quando você foi embora em janeiro, né? Aquela vez que você fui em janeiro, final de janeiro, e retornei só em julho. Então, aí aquela fase mais difícil do Covid, você não passou aqui. Eu me senti totalmente coberta, entendeu? Pelo Estado. O tempo todo o cara ia lá na frente da televisão, o Betel ia, a primeira-ministra, a ministra da Saúde falando, e você via que a preocupação real que eles estavam com o povo, real. E sem contar que o confinamento foi uma coisa foda aqui.
A gente teve confinamento disso, aqui. Eu acompanhei, né? Tanto é que a gente saiu, o Ju tava lá em casa, né? Suas crianças estavam lá em casa também. E teve um momento que uma das nossas psicólogas falou assim, não, vocês podem sair, só que aí saiu todo mundo junto e a gente sentou na grama, fazer um piquenique, quando pensa que não, vem a polícia. A polícia. Aí eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Falei, não, a gente viu que a gente pode sair, não sei o que ela falou, não, você... Cara, e o problema é que quando você tá errado aqui, parece que ele já sabe onde te pegar, no ponto fraco, porque no Brasil a gente ainda tem a malandragem, né? Cara, eles vêm dar uma torada, assim, e o cara falou assim, vocês não viram televisão, não? Você não viu o primeiro-ministro falando, não? Assim, Desculpa aí. E tava estipulado multa. 150 euros a cabeça, a gente tava estipulado multa pesada. A gente tava em 8. Aí explicamos pra ele tal, que Juliana tava lá em casa de férias, que não conseguiu voltar, que na verdade ela decidiu ficar e tal. Ele foi, ok, vocês podem ir pra casa, mas separa o grupo aí, entendeu? É uma dos pontos também que eu gosto de Luxemburgo é esse, que eles não têm essa mania. No Brasil, até pra você tomar esporro, às vezes quem vai te dar o esporro tenta te dar uma negociada assim ainda, assim, pra dar uma amenizada. Né? Aqui eles são muito secos. Eu acompanho com a minha empresa do Rolê Lux, eu acompanho os clientes para assinatura da segunda fase, da cidadania. E eu estava no Burger Center, na prefeitura da Vila de Luxemburgo, e no final do ano agora tinha muita gente, tinha que marcar, fazer o agendamento e tal. Nesse dia devia ter umas 12 pessoas sem agendamento. Aí eu tava lá e tal, tudo brasileiro. Aí eu tava lá e a mulher falou assim, todo mundo lá já me conhece. Eu falei, Elaine, você pode vir aqui traduzir pra mim? Porque eu tô quase a ponto de chamar a polícia. A moça do BR Center. A moça da recepção da comuna. Aí ela falou assim, fala pra ele que não tem mais vaga, porque as últimas 10 senhas que a gente dá habitualmente pra quem não tem agendamento já se foram. Já foi distribuído. Aí ele falou assim, eu não quero saber, a minha mulher tá grávida. Aí eu olhei pra cara dela assim, meu Deus, como que eu vou falar isso pra uma mulher, cara? Aí eu fui e falei, olha, ele não quer saber, a mulher dele tá grávida. Aí ela falou assim, mas como assim? Aí como assim? Aí ele pegou e falou assim, eu mandei e-mail e o Burger Center falou que não tinha mais vaga. E agora, como é que fica? Aí eu fui, ele mandou e-mail e o Burger Center falou que não tinha mais vaga. E agora, como é que fica? Aí ela olhou pra cara dele e falou assim, se ele recebeu um e-mail dizendo que não tem mais vaga, o que ele tá fazendo aqui? Achou que iria ser atendido. Aí eu falei, eu olhei pra cara dele, eu falei assim, aí eu peguei e falei, pô, você tinha um e-mail, aí repeti, né? E eu falei, cara, se você ficar mais um pouco aqui, ela vai chamar a polícia. Ela vai chamar a polícia. Porque você tá sendo muito agressivo. As coisas aqui não funcionam desse jeito. Vai, calma, você vai, tem que ter calma. Aí ele falou assim, mas o meu voo sai meio-dia. Ele queria um milagre, né? Queria um milagre. O voo dele sai meio-dia. Aí ela olhou pra minha cara assim, ele não traduz. Gemofu. Ai, gente do céu. Tradução livre. Tô um pouco me fudendo. Corta essa parte. Mas é difícil mesmo. É muito difícil. Entende? As pessoas precisam entender assim, que as regras são diferentes, né? Não que eles não tentem ajudar. Sim, eles né? ajudam. Eles ajudam, mas tudo tanto é que depois atenderam eles. Mas tudo dentro de um limite. Né? Porque assim, a gente quando a gente chegou aqui, a gente viu que a conversa aqui é mais embaixo. Tem que entrar na linha. A conversa é mais embaixo. Mas também tem como você conversar, né? A educação ela vai caber em qualquer lugar, né? Só que lógico, eles são mais diretos aqui. Eles não ficam dando meia volta para muita coisa, entende? Isso Foi difícil. A gente precisa. Foi difícil para você se adaptar a isso? Para mim nem tanto, sabe por quê? Sabe por quê? Não, por quê? Porque eu no período que eu fiquei como vereador, eu aprendi uma coisa: lei é lei. Você pode não concordar com a lei,
Mas ela deve ter Mas que você cumprir. tem que cumprir. O que você pode fazer quando você não concorda com a lei é buscar alterar a lei. Mas tem que cumprir. Porque não adianta, o que eu vou falar, né? A gente teve problemas lá em Santa Leopoldina nas questões do casario histórico. Eu falei, cara, olha só, a lei é a lei. Você precisa respeitar. O que você precisa fazer é o seguinte, se você não concorda com a lei, nós precisamos mudar, alterar. Como que nós vamos alterar? Essa que é a maior dificuldade. Né? Agora, Rob, você concorda com um monte de coisa aqui? Não, não concordo com um monte de coisa. Mas é a lei. Eu preciso me adaptar. Entende? Eu preciso entender. E assim vai embora. E se só uma coisa assim que você não concorda. Fala uma coisa assim. Que Olha você só, acha assim. eu não concordo quando muitas das vezes as pessoas, né, por lá nesse prédio que a gente está morando, poxa, eu reuni com um grupo de amigos na minha casa, né, as casas aqui, a maior parte delas, principalmente lá nesse prédio, é um prédio novo, construído em 2019, né, totalmente isolado, com isolação muito boa térmica e acústica. Classe energética. Deve ser ar. Não, todas as casas depois de 2017 são, é obrigatório. Então, aí o que acontece? Cara, 9h30 da noite a polícia bateu na minha casa. A gente até levou um susto. Toninho tava lá? Toninho tava lá. Ah, Toninho tava lá. Desculpa, Mas o que Toninho. aconteceu? O que aconteceu? Então nós estávamos lá jogando um poker, né? E 9h30 a polícia bateu. Cara, achamos estranho e tal, não sei, primeiro por a questão do horário, 9h30, né? Aí fomos ver, a polícia falou que estava fazendo muito barulho, né? Que o vizinho chamou. Olha só, eu não acredito que este barulho era suficiente para importunar, né, ao vizinho a ponto de chamar a polícia. Entende? Poderia até, se estivesse fazendo algum barulho excessivo mesmo, que eu acredito que não estávamos fazendo tanto barulho, que nos chamasse. Mas não, eles já ligam para a polícia. Liga para a polícia. Né? Uma segunda vez, estava acontecendo agora na Copa do Mundo, o jogo da Alemanha, nós estávamos em 4 pessoas lá em casa. Eu, Juliana, meu sobrinho e minha sobrinha. O vizinho subiu lá em cima para poder falar que estava fazendo muito barulho. Jogo da Alemanha, não estava nem torcendo, pô. Então assim, mas não chamou a polícia. Né? E nem era 10 horas também não. Era cedo ainda. Beleza, aí eu falei, ok. Quando foi agora, nesse período que eu estava no Brasil, né, o vizinho de baixo, mais uma vez chamou a polícia. A polícia bateu lá na nossa casa, né? A Juliana foi atender, foi até interessante nesse dia, que estava acontecendo uma festa no apartamento de cima. E o barulho não era de vocês. E aí, olha só, aí a minha esposa, a Juliana, falou bem assim, né? Falou para minha filha, Eduarda, você tá ouvindo barulho? Aí ela falou bem assim, mãe, se você não fala, eu não tinha nem percebido. Beleza. Depois, a Juliana falou para os meus sobrinhos, esse barulho incomoda? Não, não incomoda. Beleza. O apartamento de cima não incomodava no nosso apartamento. Por surpresa, 10 minutos depois, a polícia bate na nossa casa. Mais uma vez o vizinho denunciando, né, por barulho. E eu falei, pô, mas não estou fazendo nada aqui, o problema é em cima. Então o que acontece? Como que atrapalha ele se não nos atrapalha? Então é uma questão de ser chato. E o pior, de chamar a polícia. Sim. Onde agora nós estamos até vendo, marcando uma reunião com o Fundo Logemont, que é o que nos alugou esse apartamento, pra gente ter uma conversa, porque isso não pode ser assim. Então isso é uma coisa que me incomoda. Sim. Me incomoda muito. Mas né? eu acho que isso é um problema de apartamento, não? Eu não sei. No Brasil, você nunca morou em apartamento? Não. Mas no Brasil não tem tanto isso. É porque no Brasil não tem tanto isso. É porque o vizinho não vai chamar a polícia. Entende? O vizinho vai bater na sua porta. Pode chegar lá e falar alguma coisa, entendeu? Mas mesmo assim, a tolerância aqui, ela é muito pequena. Ela é muito pequena para tudo. Né? Respeite meu espaço. Tudo bem, eu tenho que respeitar o espaço do outro. É coisa que a gente não está muito habituado no Brasil, né? Mas só que tem a questão da lei, que é 10 horas, né? Então, a lei mas de o silêncio é às 10 horas. No primeiro dia, que era 9h30, quando os policiais chegaram lá, nós questionamos esse horário de 9h30. Aí falou que não importa o horário.
Eu pesquisei um pouquinho depois, né? E existe sim, tanto no regimento interno do prédio, né, a lei do silêncio, de 10 a 6. Né? Então, o que eu até vou sugerir depois para minha reunião? Que a próxima denúncia venha com a gravação de decibéis. Para saber quantos decibéis que está lá no apartamento do vizinho. Porque isso é ruim, pô. Isso é muito constrangedor. É chato, né? Porque a gente é muito ordeiro. E você conhece o vizinho de baixo? Não, sabe quem só vi na reunião. Uma reunião, não, e no dia que ele foi lá bater na minha porta, né? Que nesse dia ele foi até educado. Né? Nesse dia ele foi educado. Mas não estava fazendo barulho. Sim. A ponto de incomodar não estava. Entende? Então, isso é uma coisa que nos incomoda, essa falta de tolerância. Mas aí é fácil você mudar, compra uma casa. Vamos conseguir um financiamento aí de $500 mil e aí a gente compra uma casa. Se você achar uma casa de $500 mil, né? É isso aí. Esse é o problema. Né? Mas no fundo, assim, é tudo. Tudo a gente vai tirando de letra, né? Com o tempo, a gente vai se adaptando, vai se adaptando, a gente tinha, vai se moldando. Você conheceu a nossa concierge lá do apartamento de Remiche, que concierge é o que mesmo? Nossa síndica. A síndica. Que Ricardo sempre gostou de plantar. Então, quando a gente mudou para Remiche, Ricardo comprava as batatinhas de coisa. Aí Ricardo ia lá, cortava a grama. Pô, cara, a mulher era muito inconveniente. E Ricardo tava cuidando do jardim. Cuidando do jardim ainda. E ela enchia o saco, entendeu? E cansou, escrevia. Colocou uma vez um papelzinho assim na porta de entrada do prédio. Escreveu lá em francês. Quem mora aqui, gente ou porco? Então, aí eu difícil. fui, bati boca com ela, eu nunca tinha batido boca. Nesse dia eu bati boca com ela. Eu falei, o que é isso? Isso não se faz e tal. Ela, mas eu não tô escrevendo isso pra você não, tô escrevendo pros africanos daqui. Eu falei, mas eu também sou. Minha mãe é africana, de origem africana, você tá falando comigo também. Eu não suporto suas filhas fazem muita bagunça no jardim. Eu falei, minha filha, você vai ter que aturar muitas minhas filhas, hein? Porque eu só saio daqui quando eu tiver minha casa. E graças a Deus saiu pra sua graças casa. Graças a Deus, amém, em nome de Jesus. Então, mas é assim, então tem coisas que são muito intolerantes, né? Sim. Mas a gente tem que também ir se adaptando. Por exemplo, né? Eu falo muito alto. Né? E eu fui me adaptando um pouquinho a falar um pouco mais baixo. Não, por isso que eu falei, Toninho, porque no dia que a gente fez a festa aqui, Toninho tava gritando lá. Fala muito alto. Ele fala muito alto. Eu já aprendi um pouquinho. Aqui que eu aumentei um pouco o volume. Não, mas aqui pode falar alto. Aqui em casa, porque quando a gente faz festa aqui, se a gente vai lá fora, a gente não ouve nada. Tem uma acústica boa aqui. Então. Né? Mas assim, a gente também tem que se colocar no lá em casa eu acho que também tem uma acústica boa. Eu acho que o vizinho que tem aquele negócio de ouvir, eu acho que ele fica assim, pode. Eu acho que talvez é porque ele não tem nada pra fazer. Tem gente que é infeliz mesmo, gosta de tomar conta então, da assim, vida é complicado. Então, assim, quem tá pensando também, né, a vir morar no Luxemburgo, precisa também a se adaptar. A questão é adaptação. Tem que se adaptar, tem que se adaptar, tem que entender, tem que ser paciente, tem que ser tolerante, porque senão você vai preso. Você vai preso, porque senão você vai sair nas porradas, nos tapas por aí com o primeiro vizinho que for lá te perturbar. Não vai dar bom, não vai ser legal. Então, outra coisa que eu aprendi na política é ter paciência. Cabeça de gelo, né? Para poder conduzir da melhor maneira as coisas. Né? Assim eu tenho paciência com a minha esposa, com os meus filhos, com todo mundo. Né? E assim vai. Bom, gente, esse foi o nosso podcast de número 2, com essa figura que eu aprendi a gostar. Esposo da minha queridíssima Juliana, primo e amigo do meu marido, cresceram juntos e faz rir demais. A gente acaba mais esse podcast, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte e compartilha, é isso aí. Isso aí, valeu. Adi.